Olá, boa noite pessoal. Antes de qualquer coisa, justificando aqui, nós havíamos combinado de termos a aula presencial, mas devido às novas medidas de segurança, nós achamos por bem de mantermos a aula via online e acreditamos que a partir de semana que vem nós estaremos aí de forma presencial juntos, tá ok? Bom, nós vamos dar sequência à nossa matéria na página 10, na lição de número 6, onde nós terminamos a aula passada, onde nós faríamos menção da seita chamada de Seishonoe, ou seja, doutrinas da Seishonoe. Lembrando que doutrinas não é a mesma coisa que costumes. Costumes é algo que um determinado setor pode estar assumindo como regra, como costume. E doutrina trata-se de doutrinas bíblicas, doutrinas irrefutáveis, ainda que, como nós havíamos dito na semana passada, dependendo da denominação, o costume pode ser diverso, mas a doutrina bíblica ela é a mesma. E dentro dessa doutrina bíblica, nós temos as doutrinas irrefutáveis, que nós já mencionamos na última aula, e agora nós vamos entrar no sentido de doutrinas da Seishonoe, ou seja, aquilo que eles acreditam como regra de fé, ok? Então, se vocês puderem, caneta, papel e vamos anotar. Lição de número 6, nós temos aí na origem da doutrina de Seishonoe, lembrando que Seishonoe trata-se de uma seita oriental japonesa e cujo sentido significa, até coloquei aqui, casa, lar, crescimento. Seishonoe, casa, lar, crescimento. Vamos entender um pouquinho, dando o seu ponto de partida no tópico 1, a origem. Bom, o movimento Seishonoe teve como ponto de partida o seu próprio fundador, um japonês chamado Taniguchi, que fundou a seita em março de 1930, tendo como ensinamento básico, abre aspas, a não existência da matéria, fecha aspas. Ou seja, logo de cara nós entendemos que essa doutrina tem como a sua regra de fé máxima a não existência da matéria. Ou seja, se eles difundem a ideia de que a matéria inexiste, automaticamente o pecado não existe. Automaticamente o pecado não existindo, não há necessidade de salvação e logo isso leva a crer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário torna-se nulo. Bom, dando continuidade, Taniguchi afirma que você é realidade, você é Buda, você é Cristo, você é infinito e inesgotável. A Seishonoe significa abrigo, casa, lar do crescimento, da plenitude da vida, amor, sabedoria, abundância e todos os bens em grau infinito. Bom, isso me leva a crer que trata-se de uma seita filosófica. Como assim filosófica? Anote aí que pode cair em prova. Doutrina filosófica é aquela que atribui todo o esforço humano para o bem-estar de si próprio, ou seja, controlar a mente, controlar as emoções, ter equilíbrio emocional a partir do esforço físico, tendo em vista que se você se centralizar, se você fizer boas escolhas, se você for uma pessoa educada, uma pessoa que saiba ouvir, sabe entender, uma pessoa, entre aspas, do bem, você se encaixa dentro dessa filosofia, dentro dessa doutrina filosófica, aonde o quesito salvação, o quesito moralidade, você pode adquirir por meios próprios. Basta você ter um equilíbrio emocional, ter boas atitudes, ter boas palavras e você conseguirá ser uma boa pessoa. Afinal, segundo o que eles ensinam, você é Deus, você é Buda, você é Cristo. Entre outras coisas, você pode ser o que você quiser, basta você fazer um exercício mental, filosófico, e você será uma boa pessoa,
transmitirá paz, bons fluidos, e é assim que essa seita ela acaba transmitindo essa doutrina filosófica. Dando continuidade, essa doutrina originou-se da mistura do espiritismo, anotem aí, Seishonoe é uma mistura de espiritismo, cristianismo, budismo, parapsicologia, shintoísmo, medicina, literatura e ciência cristã. Veja que é uma mistura de vários segmentos de doutrina bíblica, segmentos filosóficos, ou seja, a Seishonoe ela é adepta do ecumenismo, ou seja, o termo ecumenismo traz a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, ou a unificação das religiões, cujo assunto é todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. E nós sabemos que o que está escrito lá em João, capítulo, se eu não me falha a memória, capítulo 10, João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não tem outro caminho, não tem outra mediação do que ser Jesus o caminho. Então, nós não participamos da ideia dessa mistura de religiões com o cunho de que todos os caminhos levam a Deus. Bom, continuando, seu fundador fez uma fusão do teísmo cristão com o panteísmo budista. Bom, vocês devem ter lembrado, na nossa primeira aula que nós tivemos, nós acabamos passando para vocês alguns termos teológicos referentes a seitas e heresias. Dentre elas, eu tinha citado dois termos, teísmo e o panteísmo. Vamos lá, o que é teísmo cristão? O termo teísmo significa que nós acreditamos em um único Deus, né? O Deus único. E o panteísmo é o oposto do teísmo. Se o teísmo cristão é aquele segmento teológico em que há só um único Deus, o panteísmo do budismo, eles referem que tudo é Deus. Todos os objetos, qualquer objeto pode ser Deus, um animal pode ser Deus, uma pessoa pode ser Deus. Então, quando se tem essa crença, nós chamamos de panteísmo, que é a crença em que tudo é Deus, diferentemente do teísmo, que é a crença em um único Deus. Então veja que a Seishonoe é uma mistura do teísmo cristão com o panteísmo budista. Amém? Estou anotando essas informações. Dando continuidade, Taniguchi nasceu no dia 22 de novembro de 1893, no município de Kobe, no Japão. Na infância, devido à grande pobreza em que vivia, foi adotado por um tio abastado que o educou severamente. Isso fez com que se tornasse uma pessoa retraída, reprimida em seus sentimentos afetivos. Refugiava-se nos livros e neles encontrou os fundamentos para fundar sua seita. Recebeu influência de várias seitas japonesas e norte-americanas. Em 1922, mudou-se para Tóquio, estabeleceu os fundamentos da filosofia de Taniguchi, a teologia do movimento Seishonoe. Escreveu vários livros, entre eles está A Crítica a Deus, tendo Judas, o traidor, como herói. O livro básico da seita chama-se Shinei no Jisō, ou seja, traduzindo para o português, verdade da vida. Enquanto para nós cristãos protestantes a Bíblia é a nossa regra de fé,
A Regra de Fé da Seisha Noe é o livro escrito pelo seu fundador, um livro que em japonês se pronuncia Shinei no Jiso, que em português significa verdade da vida. Ou seja, a regra de fé da seita do Seisha Noe tem como figura principal Judas, o herói. A Seisha Noe, baseada na teologia do seu fundador, faz uma crítica a Deus, criticando Deus, criticando o seu criacionismo, criticando a sua divindade, criticando a sua autoexistência. Ou seja, a Seisha Noe é adepta da crítica à Trindade, ou seja, a crença trinitariana que nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trata-se da mesma pessoa, distribuído em funções diferentes. Eles, a Seisha Noe, não acreditam na Trindade, criticam o fato de acreditarmos na Trindade, e como figura principal dentro da sua teologia tem Judas como seu principal herói. Bom, daí nós tiramos as conclusões de qual seita ou de como essa seita age dentro do seu campo filosófico. Bom, vamos para o tópico 2, analisar tópico por tópico das crenças da Seisha Noe. Por exemplo, tópico 1. A Seisha Noe acredita que a matéria, trata-se do corpo humano, não existe, só existe a realidade espiritual. Bom, eu acredito que aí pode somar-se um pouco da ignorância. Se a matéria não existe, ora bolas, eu sou feito do quê? Você que está me assistindo é feito do quê? De matéria, de corpo. Amém? Mas o que leva a Seisha Noe a acreditar que esse corpo não existe é o fato de que, dentro da filosofia deles, esse corpo ser corrompido pelo pecado. E de fato, nós nascemos debaixo de uma natureza pecaminosa, o que leva-nos a crer que nós precisamos de um Salvador, que essa matéria ela será transformada. Mas eles ensinam que a matéria em si não existe, e o que existe é o lado espiritual. Bom, diante disso, veja o que afirma Taniguchi, o seu fundador. Ele declara que todas as coisas evoluem do nada e tomam forma, conforme os padrões do pensamento. As pessoas sofrem por acreditarem que a matéria é real e sólida. Nosso corpo físico não tem existência própria. Ao afirmar que a matéria não existia, conclui que o Jesus físico, que parecia sofrer dores e outras drogas, conforme os ensinos cristãos, não existiu originalmente, foi pura ilusão. Bom, dentro dessa crença da Seisha Noe, nós temos alguns problemas que vão se chocar com a nossa fé. Primeiro, eles afirmam que a matéria não existe, e automaticamente, se para eles a matéria não existe, o Jesus físico também não existiu. E se não houve um Jesus físico, então não houve a morte de cruz. E não havendo morte de cruz, não houve salvação. É isso que eles estão afirmando. Outra coisa interessante, que eles acreditam que tudo passa a ser a partir da força do pensamento. Ou seja, o criacionismo de Deus, quando eu falo criacionismo de Deus, o termo criacionismo, anotem aí, trata-se de um Deus criador de todas as coisas. Nós acreditamos no Deus que criou todas as coisas. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, relata Deus criando todas as coisas, criando o sol, a lua, o mar, as estrelas, o corpo celeste, os corpos celestes, a natureza, plantou o jardim, formou Adão do pó da terra, criou o homem. Então, dentro dessa descrição de Gênesis capítulo 1, nós acreditamos num Deus criacionista, algo que a Seisha Noe não acredita. Porém, nós temos a refutação. Olha o que diz a refutação na página 10.
Ao criar o homem, Deus fez um ser material e espiritual. Ou seja, Deus, ao formar o boneco e soprar sobre ele o fôlego de vida, Deus estava criando a matéria, corpo e a carne, e ao soprar e fazer aquele boneco uma alma vivente, ali criou Deus a vida espiritual do ser humano. Então, o homem, ele é composto por corpo, alma e espírito. A matéria, trata-se da nossa carne, ela é o físico. E o lado espiritual é aquilo que nós chamamos de psique, ou popularmente chamando consciência, algo que nós já estudamos em matérias anteriores. Bom, ao criar o homem, Deus fez um ser material e espiritual, com inteligência e sentimentos. O nosso corpo físico necessita comer, vestir e dormir. Tudo isso é real. Negar a realidade da matéria é a coisa mais absurda de se ouvir. Ora bola, se o líder da seita, Taniguchi, viveu, cresceu, se desenvolveu e ele crer que a matéria não é real, aí é um grande equívoco. Na verdade, trata-se de uma grande loucura, né? Algo de se pensar. Uma outra refutação aqui na nossa matéria declara que a Bíblia declara que o homem foi formado do barro e que pecou deliberadamente contra Deus na pessoa de Adão. Temos aí a referência de Isaías 43, 27 e Romanos 5, 12. Ou seja, não foi uma ilusão. O homem literalmente foi criado por Deus, literalmente se rebeliou contra Deus e literalmente precisa de um Salvador, como foi Jesus Cristo. E isso não pode ser uma ilusão. Então cai por terra a crença da Seishenoe em que afirma, autodeclara que a matéria não existe. Outra coisa que chama atenção é que se a matéria não existe, automaticamente as doenças não existem. Ora, dentro da crença da Seishenoe, você só está doente porque você crê que está doente. Bom, há um equívoco aí. As doenças, elas são algo real, algo que nós sentimos em nosso corpo. Então, sendo assim, nenhum membro da Seishenoe não pode ficar doente. Porque se alguém ficar doente, vai contradizer aquilo que o grande líder deles ensinou. Um equívoco. Concorda? Bom, dando continuidade, outra crença que a Seishenoe ela difunde, ainda estou na página 10, tópico 2, diz assim: eles afirmam que o mal não existe, é pura ilusão da mente humana. Ora, a infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando são firmemente negados, porque eles nada mais são do que ilusões falsamente criadas pela mente. Para evitar o mal é só meditar sobre a verdadeira realidade, que é perfeita, e qualquer pessoa é potencialmente Buda ou Cristo, ou uma divindade. Bom, isso cai por terra, gente. Ao analisar essa crença, aonde eles acreditam, ensinam que o mal não existe, ora, nós estamos vivendo um cenário desolador, aonde um vírus invisível estão matando pessoas, estão aniquilando pessoas, multidões. Ora, isso não é o que se não for um mal? Bom, se o mal não existe, por que há tantas desgraças, tragédias em nossa sociedade? Então é algo que soa à beira da loucura, não acreditar na existência do mal. Bom, outra coisa que eles não acreditam é, no tópico 3, na página 10, que o pecado não existe. Essa declaração não tem fundamento, pois é antibíblica, anticientífica e sem lógica alguma. Bom, eu não preciso nem refutar com base bíblica, porque todos nós sabemos que o pecado é a raiz de todos os males. A Bíblia declara que quando Adão e Eva pecou contra Deus ou pecaram contra Deus, a Bíblia
declara a sentença de Deus. A mulher, Deus multiplicou as dores de parto. Ao homem, do suor do seu rosto, ele deveria trabalhar para se sustentar. E a serpente, que ali prefigura a personalidade do mal, a semente da mulher esmagaria a semente da serpente. Então nós temos aqui a definição da consequência do pecado. O pecado existiu, o pecado existe, e é algo que atinge a santidade de Deus. Bom, finalizando algumas outras crenças da Seishenoe, temos na página 12 a afirmação, a crença da Seishenoe, onde eles autodeclaram e ensinam que a doença não existe no mundo da criação de Deus. Bom, a dor, segundo eles, não é real. As formas físicas não passam de sombra de luz celeste a refletir-se sobre a terra. Não há nenhum sofrimento. Segundo Taniguchi, o homem deve sua felicidade mentalizando-a. É mais ou menos assim: você está vivendo um drama pessoal, você está em momento de dor e aflição, mas segundo a crença, você tem que mentalizar que você não tem problema. É mais ou menos assim: você está contemplando alguém da sua família definhando no leito do hospital, mas aí você tem que mentalizar que ela não está doente, que ela não está doente, que ela não está doente. Gente, isso é tão óbvio, né, que a doença existe, que beira a delírio essa afirmação de que a doença não existe. Bom, nós temos uma refutação. O apóstolo Paulo, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 12, eu estou na página 11, ele descreve o seu sofrimento por amor a Cristo. Ele declarou que sofreu açoites, apedrejamento, naufrágio, perigo, dores. Paulo estava vivendo alguma ilusão? De alguma forma, o próprio Senhor Jesus Cristo sentiu a dor e o sofrimento em sua carne. Sua morte foi na carne, os açoites também. Para o Senhor Jesus, as curas realizadas durante o seu ministério foram reais. Milagres foram realizados em pessoas doentes, deprimidas, mortas, como no caso de Lázaro, segundo escreveu João capítulo 11. Então, ao afirmar que a doença não existe, então automaticamente as curas, os feitos que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra também são anuladas, que é algo absurdo de se acreditar, ok? Outra coisa que a Seishenoe tem como crença é que todos os homens são filhos de Deus. Preste bem atenção: todos os homens são filhos de Deus, segundo ensina a doutrina da Seishenoe. Eles afirmam que o homem é o caminho, que o homem é perfeito, que o homem é bom, puro, e se somos filhos de Deus, então somos Deus. A refutação afirma a seguinte declaração: a Bíblia diz que somente é filho de Deus aquele que receber a Jesus Cristo pela fé. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela no capítulo 1, versículo 11 ou versículo 12 do Evangelho de João, o apóstolo declara que ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, e todos aqueles que o aceitaram foram feitos filhos de Deus. Eu preciso que você entenda que há uma diferença entre ser filho de Deus e ser criação de Deus. Essa doutrina herética, errônea, essa heresia da Seishenoe em declarar que todos os homens são filhos de Deus cai por terra, porque o homem não é o caminho, o homem não é perfeito, o homem não é puro. Nós nascemos debaixo do pecado e a Bíblia declara em João 14:6 que Jesus é o caminho e que o homem não é esse caminho, que o homem, segundo Paulo em Romanos 6:23, é pecador. Todos pecaram. Amém?
Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje.